Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45, versículo 45. Marcos 6, 45 a 52. Você que achou? Vamos iniciar lendo a palavra do Senhor. Coloque-se de pé, vamos juntos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. A minha versão pode ser um pouquinho diferente da sua, mas com certeza a história narrada na sua Bíblia, no seu Evangelho que está com você, é a mesma. Glória a Deus. Amém. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Jesus acabara de realizar o milagre da multiplicação dos pães. A primeira. Perdão, eu lembro outra coisa aqui, desculpe. Perdão, eu estou vendo aqui a pregação do meu Evangelho. Desculpe. Só um momentinho, gentileza. Abri errado. Glória a Deus. Amém. Agora sim, versículo 45. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem à frente para o povoado de Betsaida, do lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou à frente, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu o barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Ainda de pé, eu quero orar com você. Vamos orar junto. Ore junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez, papai, diante da Tua palavra, que acabamos de ler, Senhor. Paizinho, que a Tua palavra faça morada no nosso coração, Senhor, para que nós não venhamos mais a pecar contra Ti, Senhor. Paizinho, que a Tua palavra nos transforme nos bons segundo o Teu desejo, Senhor. Que nós possamos sair esta noite, Senhor, diferentes, papai, transformados, renovados pela Tua presença. Eu creio e sei que meus irmãos creem estar em nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Amém. João, capítulo 16, versículo 33, você não precisa abrir a sua Bíblia, está escrito assim: ó, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos deixar um pouquinho de lado no nosso texto primeiro que acabamos de ler, o momento que Jesus andando sobre as águas vai ter com os seus discípulos. Nós ficamos rapidamente nesse texto aqui, foi um pequeno detalhe. Jesus, quando disse: no mundo tereis aflições, ele estava se dirigindo a nós, estava se dirigindo aos salvos, estava se dirigindo aos crentes. Os que não são salvos, aqueles que não são crentes, eles vão passar por luta mesmo. A vida é a luta, eles estão lá entregues ao inimigo, até que nós, usados pelo Senhor, possamos ser resgatados. Veja a nossa responsabilidade. Mas Jesus está dizendo isso para nós, que somos habituados a ler a Bíblia, a buscar a presença do Senhor. Ele está dizendo para mim, está dizendo para você: olha, meu irmão, minha irmã, meus filhos, vocês vão passar por lutas, vocês enfrentarão dificuldades na vida cristã. Não é só dificuldade quando você está fora da cristã, não. O fato
no capítulo 6, você vai ver isso, ele tinha feito ali a primeira frutificação dos pães. Terminado aquele momento maravilhoso, a nossa presença de Deus deve ter sido tremenda, meu irmão. Imagina você receber um alimento que foi dado pelas mãos do próprio Jesus e que era um alimento miraculoso. Nós sabemos então que no momento de acabar de ouvir o grande sermão, Jesus não falava que alguém havia vivificado o seu coração, e agora o Pai estava te alimentando. Momento tremendo. Terminado este momento, Jesus diz para os seus discípulos assim: olha, pega o barquinho de vocês e atravessa para o outro lado do lago. Não, esse lago não é do lado não, sabe? Este lago é um grande lago. É quase que um mar. Quando você está no meio dele, você pode dizer: estamos no mar, mas é um lago. Tá? Um lago que os discípulos conheciam. Um lago que era navegado por eles com certa frequência. Mas então eles pegam o barquinho deles e vão para o outro lado como ordenara o Senhor Jesus. Jesus, por sua vez, despede a multidão e se retira para estar com o Pai. Ele se retira para orar. O que aconteceu? Jesus ficou ali orando e no determinado momento Jesus olha para o mar e vê os amigos dele, os seus discípulos estavam lá, remando, e nada de chegar do outro lado. Jesus permanece na sua oração e ora, continua orando ao Senhor, enquanto os homens estavam remando, lutando contra o vento, até de madrugada, quase de manhã já. Jesus desce o monte, entra no mar, olha que coisa maravilhosa, entra no mar andando e vai pelos seus discípulos andando. A dificuldade que os discípulos passavam era tal que Jesus quase passa por eles. Jesus era um bom caminhante, né? Jesus caminhava bem. Ele por cima das águas vai caminhando e vai passando pelos discípulos. Os discípulos se assustam e vêm e falam: tá, eu tenho um homem que vem do mar, que nos apavorados. Jesus diz para eles: olha, não temam, sou eu, tenham coragem, não tenham medo. E aí eles veem que é Jesus, e Jesus vai, então se dirige ao barco e sobe o barco. Meus irmãos, o que Jesus subiu naquele barco, o vento parou, a tempestade parou, as ondas se acalmaram. Jesus estava no barco e eles estavam apurdidos, eles estavam desentendidos, como diz aí no linguajar popular. A Bíblia vai dizer que eles estavam com o seu coração duro, que o seu entendimento estava fechado, eles não haviam entendido o que tinha acontecido no milagre dos pães e agora não entenderam o que aconteceu ali naquela hora. O fato é, meus irmãos, que aqueles homens remaram quando Jesus subiu ao barco. Todo o esforço que eles tinham feito foi abençoado, porque eles chegaram do outro lado e chegaram bem, e chegaram ainda para fazer coisas maravilhosas, porque a Bíblia vai narrar no finalzinho desse capítulo. Assim que eles chegaram do outro lado, Jesus foi reconhecido e toda aquela população do outro lado trazia os enfermos e pediam a ele: olha, Senhor, deixe que nós apenas toquemos nas suas vestes. E todos aqueles que tocaram nas vestes de Jesus eram curados. Texto maravilhoso, texto tremendo, gostoso de ler, gostoso de pregar, fácil de entender. O Evangelho é isso, o Evangelho é simples. Se nós olharmos para o Evangelho com olhos simples, nós seremos edificados tremendamente, de forma simples. Vamos tirar deste texto três ensinamentos fáceis de nós guardarmos no nosso coração, para que nós possamos, como os discípulos, termos no final da nossa remada uma vitória. Que nós possamos remar, que nós possamos lutar, que nós possamos fazer a nossa parte, e lá no fim sermos abençoados. A primeira coisa que nós vamos aprender com este texto que nós acabamos de ler é algo que todos nós estamos cansados de saber. E o texto nos revela novamente, o texto nos acorda novamente para essa grande verdade. É impossível vencer na vida cristã, é impossível caminhar na vida cristã sem oração. Sem oração.
oração é fundamental. A oração é a chave que nos leva à presença do nosso Deus. A oração é a chave que faz com que a palavra que é anunciada, que a palavra que é vida, estudada, ouvida, ela faça sentido na sua vida. Ela se torne uma verdade na sua vida. É através da oração. Através da oração, o Senhor começa a mover nas nossas vidas. Por isso, nós precisamos entender a importância de uma igreja que ora, uma igreja que se coloca de joelhos, de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma jovem de Deus, que aprende a orar. Meus irmãos, Jesus é Deus. Jesus havia acabado de fazer algo tremendo. Ele tem pouquinhos pães, pouquinhos peixinhos, alimentou uma multidão. Depois de terminar graças e apresentar aquele alimento ao Pai. Qual foi a atitude de Jesus depois de uma vitória, depois de uma coisa tremenda que é sido usada por Deus para fazer algo narrado para o resto da eternidade na Bíblia? O que foi que Jesus fez? Jesus despede os seus discípulos sozinhos, só a fonte para orar. Eu creio, meus irmãos, que muitas vezes, quando nós temos uma grande vitória, nós não nos lembramos sobre as nossas joelhos e agradecemos a Deus, dizemos: olha, Senhor, muito obrigado, Papai, porque hoje o Senhor me deu a vitória. Mas não é o que a Bíblia ensina. Nós vemos os reis, os generais, todos os homens da Bíblia, após as grandes vitórias, dobraram seus joelhos, oferecerem sacrifício, se apresentarem na presença de Deus. Nós, na luta, durante a luta, nós não lembramos Deus. Está difícil, está apertado, está doendo, está complicado, eu não consigo, aí eu lembro Deus. Mas, meu irmão, a oração que nós fazemos na hora do desespero, na hora da luta, Deus é maior, Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós oremos. Mas eu tenho certeza para dizer isso para você, meu coração muito. Deus se alegra de você ser um homem ou mulher de oração. Deus se alegra de você ser uma jovem ou um jovem de oração. Deus se alegra de você ensinar seus filhos a orar. As crianças pequenininhas, eles precisam ver você orando, sabe disso? Porque criança aprende olhando, criança aprende vendo. A gente aprende com a gente ensinando também. Mas as nossas atitudes falam muito alto. O seu filho, a sua filha, tem visto você com a Bíblia na mão? Os seus filhos veem você dobrando os seus joelhos orando? Sabe, o pastor me presenteou ontem, já apresentei um livro muito bacana, um livro muito bom. Eu vou dar o nome, pastor. Um livro. Mas é um livro muito bacana. E olha que livro tem uma parte que fala sobre oração. Ele fala da necessidade, não da necessidade, mas do benefício que há em um crente dentro da sua casa ter um local separado para ele orar. Sabe por quê? Porque quando os seus filhos, quando a sua esposa, o seu marido, quando você vai ter uma frente da sua casa, olhar e ver você ali naquele cantinho, o seu cantinho com Deus, vai saber que não vai para perturbar, porque você está na presença de Deus. Vamos fazer, meus irmãos, com que os momentos meus sejam prazerosos. Jesus não subiu no monte e orou na hora, não. Jesus subiu ao entardecer e desceu da alva, entre as 3 e as 6 horas da manhã. Ele passou a noite na presença de Deus. Ele ficou de joelho esse tempo todo, eu não sei. Ele ficou orando esse tempo todo, eu não sei. Ele ficou falando, ele ficou ouvindo, ele ficou tendo um relacionamento com o Pai. É isso que Deus espera de nós. E nós devemos ter um relacionamento com o Pai. Porque quando nós oramos e paramos um pouquinho para ouvir o Deus falar nos nossos corações, aí a coisa começa a fluir. Porque não é só falar, só curtir, é também ouvir. É também se colocar na presença de Deus, permitindo que aquela palavra que você leu durante o dia, permitindo que aquela palavra que você ouviu seja ensinada pelo Espírito Santo ao seu coração. Depois que você orou, depois que você louvou, depois que você se inteirou com Deus, você se deu inteiro para o Senhor, a sua oração. Portanto, o primeiro ensinamento deste Deus maravilhoso que nós acabamos de ver é que
que a oração é a ferramenta mais importante que nós temos como crentes para passar pela luta. Se nós não orarmos, as coisas vão ficar complicadas para nós. Nós precisamos orar. Amém, igreja? Amém. Primeira coisa, oração. Jesus é Deus. Quando Ele esteve entre nós, uma das coisas que a Bíblia diz que mais tempo gastava era orando. Orando. Ore você também. Faça a sua vida uma vida de oração. Aprenda a orar. No começo vai ter seu jeito, no começo você vai dormir, no começo vai ter um monte de complicação. Mas persista. Lembre-se que os nossos amigos discípulos, nossos amigos apóstolos, eles estavam remando. No final, eles chegaram na praia. Eles chegaram na praia gloriosos. Eles chegaram na praia na presença de Deus. Logo, os amigos. Meu irmão, na versão do tradução da linguagem de hoje, o tradutor diz assim que a mente dos discípulos estava fechada. Porém, outras traduções assumem talvez que o coração deles estava endurecido. Agora, a segunda lição que nós vamos aprender hoje com esse texto é algo que nós precisamos estar muito atentos, despertados, através da oração, inclusive, porque através da oração o Senhor vai te dar discernimento. Através da oração o Senhor vai te dar os dons que você precisa para caminhar na sua conquista. E através do discernimento, através de uma vida mais integrada com o Espírito Santo de Deus, você vai aprender que durante a luta você não pode permitir que o seu coração vá se endurecer. Porque é natural. Dentro da luta, meus irmãos, em alguns momentos você pode até dizer: Senhor, o que está acontecendo? Aonde nós estamos? Veja bem você, irmão. Veja bem, eles homens, os nossos amigos discípulos, eles estavam com Jesus no momento glorioso, no momento da multiplicação dos pães, tremendo, coisa de arrepiar. Eles ali metendo a mão no céu e pegando o peixe. E aí fala: acabou. Aí ele mete a mão no pão. Aí ele mete a mão no peixe. Olha, vai vendo eles fazendo isso. O poder de Deus se manifestando através das mãos daqueles homens. Ninguém pega no mar e ó, faz vai lá para o estrado. Eles obedientes que são, sabendo que dá um bom mestre, eles entram no barco e vão. Aí por que eles vão? Começa a entrar. Eles vão. E aí a onda começa a passar o barco. Começa aquela balançação para cá, balançar para cá, e o vento mais forte. E aí eles falam: vamos remar. E vão remando. E eles falam: Jesus tem na cabeça. Ele sabia que não estava ruim. Eu estou no mar. Eu estou no mar afundando. Eu não consigo chegar no final, mas agora na cabeça, atrás, eu estava multiplicando os pães. Agora mesmo ali atrás eu estava fazendo pão, treinando, e agora eu estou aqui, no meio do mar. Você, crente, olha para mim, pode dizer assim: ô Senhor Jesus, o que está acontecendo, Senhor Jesus? Sabe? Eu vou lá na igreja, eu vou lá na Santa Ceia, eu vou tudo na Santa Ceia, porque eu quero participar da sua mesa. Olha, tem oração no sábado de manhã, que hora mais, irmão? Sábado de manhã? Às da tarde? Fala, meu irmão. Amém. Eu vou nas orações, Senhor Jesus. Vou lá na igreja, vou lá na oração. Olha, Senhor, eu cuido dos meus irmãos. Olha, Senhor, eu dou meu dízimo. Ô, Senhor, eu sou fiel. Eu amo o dízimo. O Senhor diz que eu tenho que ser fiel. Eu sou fiel. E entrego meu dízimo. Senhor, o que está acontecendo, papai? Olha, nossa, olha a casa do Senhor. Olha a pleno, Senhor, olha a carteira. Olha o dízimo que nós vamos curtir.
teve a experiência de estar em alto mar? Você já teve a experiência de alto mar? Quem já esteve em alto mar aqui? Levanta as mãos. É feia coisa, não é? Você olha para lá e fala assim, o barqueiro. Ah, o barqueiro vai para lá. A terra lá, o barqueiro não precisa, não, é mais o barqueiro. Igual nós, lá longe. Você olha, não vê nada. Agora você imagina isso. Você viveu balançando. E o vento soprando na água de uma grana. Olha, você vê uma morte diante de si. O nosso coração tende a endurecer. O coração daqueles homens não estavam endurecidos por conta daquele momento. Mas eu quero falar para você, meu irmão, durante a luta, nós precisamos cuidar muito para que o nosso coração continue sempre alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força de trabalho do Senhor. Nós precisamos continuar confiantes de que o Senhor não nos abandonou, embora nós estejamos passando pela luta, embora nós estejamos tristes, embora esteja doendo, o Senhor não te abandonou, embora você esteja doente, o Senhor não te abandonou. Porque a Bíblia nunca disse que nós não ficaríamos doentes. A Bíblia nunca disse que nós não teríamos problemas. Eu comecei a meditação dizendo: na vida tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, meu irmão. O Senhor não te abandonou jamais. O Senhor está sempre na sua presença. Tenha certeza absoluta disso. Não é o que Renato está dizendo a palavra do Senhor. Deus jamais deixa o guarda de Israel não dormita, e nós somos o Israel do Senhor. Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Pureza de coração igual a falta de visão espiritual. Sabe o que acontece? Quando nós permitimos que a dor, que a luta faça com que o nosso coração comece a ficar endurecido, comece a ficar com a aparência de pedra, aquele discernimento espiritual é tão importante para nós caminharmos na vida, deixa de existir. Ele vai diminuir. E aí, olha o que aconteceu com aqueles homens. Olha o que aconteceu com aqueles homens. Estavam apavorados, remando, o negócio estava na breve, eles estavam vendo que eles iam morrer. Aí Jesus vai se aproximando deles, o que eles dizem? Um fantasma, meu Deus, olha, imagina para vocês que eu estava estudando os textos, e aí diz que na tradição judaica, quando aparecia um fantasma, apareciam espíritos, era sinal de mau agouro, sinal de um negócio que estava ficando complicado para eles. Né? Porque a Bíblia proibia, mexe esse negócio de gente morta, de espírito, isso aí é pecado, isso aí não é para nós, ao povo de Deus. Mas imagina quando eles veem aquele fantasma no meio do mar, eles falam: não, eu faço o vento, já não faço as ondas, não faço o coração, que está com medo, vai ficar lá, agora aparece um fantasma. Acabou para nós. Acabou para nós. Meus irmãos, é assim também. As coisas são assim, olha, pior não pode ficar, nunca diga isso, meu irmão. Nunca diga isso, pior. Pode ficar assim. Sempre pode ficar pior. Além de Murphy, sempre pode ficar pior. Você está passando por luta, procura olhar ao seu redor e você vai ver gente sofrendo com você. Procura olhar ao seu redor e você vai ver que tem gente que não tem o Senhor Jesus. Que não tem a maior de todas as coisas que você tem. Que é um Deus que cuida de você. Mas ele não está cuidando de lutar. Sim, você está respirando, você está vivo, você está lutando, você está recebendo força de Deus, você está resistindo. Meu irmão e minha irmã, você nunca está sozinho. Quem está com Jesus, quem traz Jesus no seu coração, nunca luta sozinho. Nós não podemos perder de vista que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é o Senhor da guerra, que é Ele que faz o vencedor, que faz o derrotado, que nada acontece na vida dele, nas nossas vidas, sem a permissão do nosso Deus. Você está na luta, continue entregando. Lá na prefeitura do Filho Legado, eu tinha uma menina lá, a Kédia, esposa do Manuel Caratz, e um dia, numa reunião de diretoria, ela usou um termo assim, ela falou assim: pode deixar que isso aí eu vou pedalar. Meus irmãos, como uma palavra
irmão, continue remando. Meu irmão, não desista de remar. Tome os remos na mão e rema. Solta o cabo da mão, né? Solta o cabo do seu navio, do seu barco e sai remando, meu irmão. Mas não desista, não olha para a tempestade, não olha para o mar. Esse mesmo texto que é relado em Mateus vai dizer que Pedro, quando viu o fantasma, ficou apavorado. Porque Jesus disse assim: sou eu, Pedro. Ele falou: ah, o Senhor mesmo. Ah, se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor andando. E Jesus fala: venha, Pedro, venha, meu irmão. E Pedro desce do barco, vai caminhando no sul das águas. A Bíblia narra que ele olhou o mar, que ele olhou o vento, que ele olhou a tempestade. E no que ele olhou para o aquilo, ele começou a afundar. Meu irmão, não olhe para o seu redor, meus irmãos. Olhe para Jesus. Olhe para o alvo. Olhe para Deus. O seu problema é pequenino diante de Deus. Você, por acaso, já ficou uma multidão com alguns pãezinhos e alguns peixinhos? Jesus. Você, por acaso, ressuscitou alguém que morreu? Jesus ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. A nossa luta é a nossa justificação. A nossa luta é nós deixamos uma brecha. Em vez de você reclamar da luta, pergunte para Deus por que está acontecendo essa luta na sua vida. E é isso que o Senhor pode revelar. Não permita que o seu coração se endureça contra quem quer que seja, muito menos contra o seu Deus. Nosso amigo Jó chegou a falar assim: olha, nunca houve na terra, nunca vou voltar. Porque a mulher disse para ele: olha, pragueja contra esse Deus aí, morre. Ele falou: não, leia, que maneira, ó meu Deus, eu vou glorificar todos os dias. Ó meu Deus, eu vou louvar todos os dias, porque eu sei, se não for hoje, se não for amanhã, se depois de amanhã, no tempo do Senhor, a vitória virá sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mateus 5:11. Vocês vão por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantar todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa dos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. As bem-aventuranças que Jesus pregou no Sermão da Montanha, termina dizendo para nós: olha, bem-aventurado é você se você for perseguido nessa terra. Bem-aventurado é você se você passar por dificuldade nessa terra. Porque grande é o galardão que está guardado para você. Aleluia. Meus irmãos, para encerrar o tempo que já está correndo e hoje nós estamos na ceia, eu quero dizer para você um terceiro ensinamento, voltando para a imagem do nosso Cristo. Os meninos que estão remando, lutando, vendo nada de parar, e nada de chegar no outro lado, a dificuldade cada vez mais difícil. Meus irmãos, o texto diz que Jesus estava no monte e olhou para eles. Jesus olhou para eles. Jesus olhou para eles e olha para os seus discípulos. Eles estão remando, eles estão lutando, eles estão trabalhando, eles não desistiram. Os irmãos, o texto não diz o que eu vou dizer agora, mas é uma dedução que eu posso fazer. Se eles tivessem desistido, virado o barquinho deles, virado o marcha ré e voltado para trás, com certeza esse barco tinha ficado. Meu irmão, não abandone o seu Deus. Meu irmão, não volte atrás da sua decisão de servir a Deus. Independente do que acontecer na sua vida, persista em servir ao Senhor. Porque lá no céu, no seu trono, Ele inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Ele olha para Jesus em cima do monte e nos vê fazendo a obra do Senhor, perseverando, lutando, caminhando, olhando para Ele. Ele não tira os seus olhos dos seus filhos. E você é filho de Deus? Amém?
sobre a sua vida. E você será feito filho de Deus. E você será feito família de Deus. E você será feito um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem salva do sangue, lavada e remida no Senhor. E por causa disso, todas as promessas da Bíblia são para você. E por causa disso, a vitória que há em Cristo, que é sua. Jesus olhou no monte e viu aqueles homens remando. Deixou eles remarem um pouco, é verdade. Talvez Jesus esteja deixando a gente remar um pouco mais. Mas continue remando, meu irmão. Continue remando, meu irmão. Não é porque, olha, tem uma passagem que eu já preguei aqui na igreja sobre os valentes de Davi, e diz que um dos valentes de Davi com uma espada na mão, tantos inimigos, que ao final, na vitória, ele não conseguiu mais largar a espada. Sua mão estava travada na espada de tal maneira que não abria mais os dedos, de tanta força que ele fez, de tanto empenho que ele pôs na lute confiante de que Deus está olhando para você. Passe pela dificuldade, passe pelas circunstâncias deste mundo, passe pelas angústias deste mundo, sabendo que Deus está olhando para você e no tempo certo vai ser forte. E no tempo certo caminhar em nossa direção, e no tempo certo Ele vai caminhar no nosso barco, e no nosso barco, com Jesus, a tempestade vai passar. Aleluia! A tempestade vai passar. Tenha certeza disso. Assim como Jesus salvou aqueles homens da morte, assim como Jesus levou-nos para a praia, e na praia nos vivenciassem coisas ainda mais tremendas, porque se ele alimentou muitos no dia anterior, no dia seguinte, curou muitos. Jesus quer te curar, Jesus quer te alimentar, Jesus quer te ensinar, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer fazer de você um homem e uma mulher poderosos nas suas mãos. Mãos que vão ser usadas assim como as mãos dos discípulos foram usadas para fazer coisas tremendas em nome de Jesus. Mas tudo passa por nós. Tudo passa por nós. Antes de tudo isso, vamos seus olhos, coloque-se na presença de Pai. E o Senhor, que habita nos nossos corações, que habita nos céus, que vai falar, que vai trazer a paz que excede todo entendimento, e a luta não vai ser mais tão difícil, e a luta não vai ser mais impossível, a luta vai acabar e vai ser vencida em nome poderoso de Jesus. Eu espero em nome de Jesus que você já tenha recebido os Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos aqui participar da Santa Ceia daqui a pouquinho. Aceita o Senhor para o salvo, aceita o Senhor para os seus filhos. Eu quero mais uma vez dizer para vocês: se tem alguém aqui neste lugar, neste tempo, que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não confessou o senhorio de Jesus sobre a sua vida, não deixe para amanhã, não deixe para uma outra vez, faça isso agora, levante sua mão para onde você está, e nós vamos orar por você, e nós vamos interceder pela sua vida, entregar a sua vida, o Senhor vai escrever seu nome no livro da vida, e sua vida vai ser transformada, e a sua luta vai ser apaziguada, e você vai encontrar com o Senhor dos Senhores para cuidar de você, até mesmo no momento de dificuldade, beleza? No momento da luta. Não desista, continue remando. O Senhor Jesus quer estar nos nossos barcos todos os dias, Ele está conosco. Na verdade, se nós pensarmos que nós somos o barco, que nós estamos remando, o Senhor está conosco todo o tempo. Os olhos deles estão voltados para você, meu irmão e minha irmã. E no tempo do Senhor, a sua luta vai terminar em vitória. Aleluia, sua oportunidade, em nome de Jesus. Quero dizer a você que vai